autorização para vocês, né? O direito de imagem, porque muitas pessoas perguntaram se a gente ia gravar o evento. Assim como a gente não gravou o Cine Debate, o primeiro Cine Debate que aconteceu, e muitas pessoas pediram, foi gravado, e a gente não tinha gravado. Então, eu peço para vocês, né, na medida em que vocês permanecem, a autorização de imagem e a autorização de poder depois, então, divulgar, né, o nosso evento de hoje. Então, pedindo autorização, depois lá no meio, como pessoas podem chegar depois, a gente vai enviar um chat também, só reforçando e lembrando dessa autorização, ok? Então, o nosso filme hoje é sobre a Antônia, né? Eu gostaria de apresentar para vocês a colega que vai participar comigo nesta discussão. A nossa ideia é apresentar algumas ideias, algumas reflexões sobre o que nos possibilitou refletir sobre o filme, pensando num foco da relação da sinfonia, né, dela como maestra na questão da habilitação. A colega é a Caroline Dalbianco Correia, ela é psicóloga, especialista em psicologia do trânsito, atua há 17 anos como psicóloga perita do Detran, no Rio Grande do Sul, atuou, né? E atualmente é psicóloga parceira do Andbem. Eu sou psicóloga, né, especialista também em psicologia do trânsito, em psicologia clínica, mestre, mas a ideia hoje é a gente poder conversar. Nós temos, eu vou convidar agora a estagiária Diane Pessim para apresentar o trailer do filme. Todos vocês assistiram o filme? Sim? Uhum. Ótimo. Então tá. Então vamos ter muitas questões para conversar. O trailer é uns 2 minutinhos, tá, gente? Então, eu acho que sempre vale, assim, apresentar o trailer para refrescar a nossa memória e para a gente daí depois poder entrar em algum, né, na nossa discussão propriamente dita. Vou compartilhar aqui, então. Please, I want to stay, but I have to see him. We need to get her out. A great musician should be treated with respect. You're fired. Aren't you the girl that sat down in the front at my concert? You? Ik wil dirigent worden. She wants to be a conductor. Do you know who he is? Frank Thompson, one of the most important concert managers. As long as he leaves me alone. Hoe lang is dit al gaande? Toelatingsexamen? Voor het conservatorium? Hoe lang ben jij al aan het liegen? Women don't become conductors. They can't leave. I'm going on a journey soon. Well, you can't go. Why not? Because I can't miss you anymore. She wrote me from Berlin. Berlin? She wants to enter the Master School of Conducting. I brought a letter of recommendation. Knut, you can't push people away as if nobody cares. This is your big day. I'll never accept her. People want to see you fail. You can't just walk away. We have an agreement. I won't take orders from a woman who doesn't know her place. One woman facing 100 men. With or without your help, sir, I will become a conductor. There's no passion involved. She only took up conducting because she wasn't a talented pianist. It's an abnormality. What?
women? It goes against all musical tradition. This world will never let you go. Who is this lady? Brico. Antonia Brico. Então, vamos conversar um pouco sobre Antônia Brico, né? A nossa personagem baseada numa história real. Eu acho que por si só isso chama atenção. Mas então, a gente, claro que tem muitos aspectos para a gente conversar, nós sabemos que vai passar muito rápido esse tempo, mas vamos aproveitar. A Caroline vai começar apontando algumas questões e a gente vai conversando, vocês fiquem à vontade, pessoal, tá? Se vocês quiserem contribuir com alguma questão, a gente vai apresentar algumas ideias e a partir daí a gente também discute mais, ok? Então, ó, a Bruna está chegando agora. Bruna, só para lembrar que a gente pediu, então, a permissão para gravar esse evento para que a gente possa estar divulgando ele depois, caso a gente julgue necessário, ok? Vamos lá, Carol. Né, quais foram as primeiras coisas, assim, que a gente pensou sobre Antônia, uma sinfonia? Bom, então, primeiro eu quero dar boa noite a todos que estão presentes, né? Bem-vindos. Então, a ideia é essa, que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse filme, né? Que tem muita coisa para a gente discutir, mas num primeiro momento, a gente pensou na questão histórica e cultural da mulher, que aparece muito nesse filme, né? Então, ele é um filme baseado em fatos reais, que conta a história da Antônia, né? Relata a trajetória de uma mulher que no mundo dominado por homens ousou ir em busca do seu sonho, né? Então o filme ele começou lá em 1926, né? E como a gente viu no filme, historicamente a mulher é submetida ao espaço da casa, né? Cumprindo o papel de mãe, de esposa, cuidando dos filhos, né? E isso aparece muito no filme, em várias partes, mas lá no comecinho, quando a Antônia consegue falar com o maestro Goldschmidt, que ela vai até a casa dele, chega lá, tá a mulher grávida, com os filhos e tudo, né? Ele fala para ela que é para ela desistir do conservatório, que é para ela casar e ter filhos, né? Então, isso naquela época ainda era muito mais comum, né? Agora, embora as mulheres já vêm se apropriando de espaços profissionais, sociais, enfim, ainda tem muito, a sociedade ainda tem muito preconceito e a ideia de que o lugar de mulher é realmente na cozinha. Em outra passagem ele diz para ela, mulheres não são regentes, não conseguem liderar. Então a gente vê muito nas falas assim a questão do preconceito, da desvalia da mulher, né? E com o tempo vem mudando, mas se a gente for pensar, né, hoje ainda, tão perto, em 2021, a gente ainda se surpreende com questões relativas à opressão e cerceamento dos direitos das mulheres, o que está acontecendo no Afeganistão, né, onde as mulheres, as meninas são impedidas até mesmo de circular na rua, de estudar, de trabalhar, né? Então, assim, parece, era 1926, né, mas não é tão distante assim, né? Ainda vemos coisas inacreditáveis nesse sentido, né? E ali na questão da Antônia, a gente viu que ela enfrentou muitas barreiras, né, até chegar onde ela queria. E isso a gente percebe ainda hoje, que para uma mulher conseguir profissionalmente se afirmar é muito mais difícil do que para um homem, né? Como foi difícil todas as situações que ela teve que enfrentar, o próprio assédio que ela sofreu do maestro, né? Ela não achava ninguém que quisesse dar aulas para uma mulher, né? Passou muitas dificuldades, né? Mas ela foi em busca do sonho dela, né? E frequentemente a gente vê ainda hoje em dia que mulheres precisam um maior desempenho, né? Elas precisam ser muito boas no que elas fazem para ter o mesmo reconhecimento
que os homens têm, né? Então mostra muito no filme o preconceito, a ideia de que a mulher não vai dar conta do trabalho que foi desempenhado por muitos anos exclusivamente por homens, né? E aí a gente pode lembrar de uma cena do filme que é muito interessante também, em que está o primeiro concerto da Antônia em Nova York, está o Sr. Barnes, que é o cara lá do teatro, né, o dono do teatro, e o Robin, que é o amigo da Antônia. Eles estão escutando o concerto e o Sr. Barnes, ele fecha os olhos e ele fica apreciando a sinfonia, né? E aí ele fala: se eu fecho os olhos, nem consigo dizer que é uma mulher regendo. Então, esse preconceito de que a mulher não tem a capacidade, que não teria a capacidade de ser uma mulher ali, fazendo uma coisa tão bem feita. Uhum. E Pode aí falar, a gente puxa para a habilitação. Nós dissemos que o nosso foco era olhar e pensar também na questão da habilitação. E talvez vocês pensem assim: tá, mas o que isso tem a ver? Antônia é uma sinfonia, ela tá lá regendo como maestra, o que tem a ver com a habilitação? Se nós pegarmos esse início que a Carol descreveu para a gente sobre o preconceito da mulher, eu pergunto para vocês: e no trânsito, não tem preconceito contra a mulher? E no trânsito, a gente ainda não escuta aquelas frases como só podia ser mulher? Olha ali, está atrasando o trânsito, aposto que é uma mulher. Então, assim, como as primeiras mulheres que dirigiram, será que elas não enfrentaram exatamente isso que a Antônia enfrentou? Como maestrina e como mulheres que estão na direção? Quantos desafios com relação a isso cada mulher, de uma certa forma, assumiu quando disse: eu vou dirigir? E até que ponto estamos? Não estamos em 1926, mas nós estamos em 2021 e ainda muitas mulheres não se sentem capazes de fazer a carteira de habilitação e sentem medo e sentem receio e às vezes dizem: isso é coisa para o homem, eu não posso fazer, e não se sentem autorizadas a fazer a habilitação e se sentirem maestras, né? Se sentirem na direção. Algo que me chamou a atenção, que o nome em inglês é... me fugiu. Conductor. Oi? Conductor. Conductor. Né? Quer dizer assim, para onde vamos conduzir? Né? E nós estamos num veículo também conduzindo. Para onde vamos conduzir? O que nós estamos conduzindo? Como cada uma rege a sua própria sinfonia? Os seus próprios desejos, ambições, vontades? Será que tudo é mapeado com a questão do pode, não pode? É para mulher, não é para mulher? É para o homem, não é para o homem? Então, assim, essas questões de preconceito ainda hoje estão muito marcadas na questão da direção para a mulher. Porque aí a gente começa a pensar, né, nas implicações dessas atitudes preconceituosas de uma vida toda, né, culturalmente falando, né, e que influência isso tem na subjetividade das pessoas, né? Será que as mulheres estão saindo ilesas, indiferentes diante dessas situações de preconceito, de menos-valia das suas capacidades, né? Então, faz a gente pensar que todas essas pequenas situações, que vão desde as questões do dia a dia mesmo, né? Da divisão das tarefas domésticas, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Como isso vai construindo a subjetividade feminina para a questão da autoafirmação, da autoestima, de eu tenho capacidade, eu posso fazer, isso não é coisa só de homem.
Então, são E questões que a gente ainda começa a pensar. o quanto ainda muitas mulheres esperam a autorização do outro, seja da família, seja, né, do marido, ou de algum filho, ou de alguém da família que diga pode fazer ou não pode fazer, pode ir atrás ou não pode ir atrás. Então, afeta diretamente nas questões de autoestima, na questão da própria confiança com relação às suas escolhas, né? Na confiança com relação ao que quer para si mesmo, na sua vontade, se pode bancar essa vontade mesmo ou não. É claro que no filme nós identificamos que sim, a Antônia bancou a sua vontade e não era um nem dois dizendo que não podia. Só que muitas vezes não é essa a realidade que nós temos na carteira de habilitação. Muitas vezes, e aqui a gente está falando só das mulheres, a gente identifica a importância que as próprias pessoas dão para o outro, né? E muitas vezes impedindo ou não a realização das suas próprias vontades. Uma das questões, assim, já que a gente está falando desse preconceito, né? Eu não sei se vocês lembram naquela parte do filme, essa questão da autorização, porque ela pede para um deles lá, não me lembro o nome, mas pede para um deles, olha, me ensina. E ele envia um telegrama, né? Sei lá se na época era telegrama, para não era nem marido, para um pretendente, para um namorado homem, para ele dizer o que ele tinha que fazer. E ele escreve, manda para casa. E aí ele diz, não vou te reger. Então, assim, essa questão do submetimento ao outro, né? E muitas vezes isso não fica explícito em 2021, mas não significa que não exista. Então, fica aquela coisa do embaixo dos panos. Ninguém fala, ninguém diz, mas tá ali. Que é o mais difícil, digamos assim, quando a gente vai trabalhar com preconceito, com estereótipo. Bom, mas o que mais? Mas lá no final, né, o filme passa umas informações importantes, né? Ele conta lá que ela se dedicou a vida inteira como maestra, né, para música, maestrina no caso, para música, e que foi convidada em várias orquestras famosas para participar como regente, mas que nunca foi regente titular de nenhuma orquestra. E aí mostra dados bem atuais, né? Em 2008, a Gramofone, que é uma revista londrina dedicada à música clássica, ela fez um ranking com as 20 melhores orquestras do mundo, e nenhuma delas teve uma maestrina na sua história. E mais recente ainda, em 2017, o ranking na mesma revista era com os 50 maiores maestros de todos os tempos, e nenhum deles era uma mulher. Então isso não é uma realidade que está muito distante, né? Elas até podem estar chegando a ser maestrinas, enfim, mas elas nunca estão no topo. Justamente por aquilo que a gente estava comentando. A mulher, para conseguir o mesmo destaque que o homem, ela tem que ser muito superior. Superior no sentido de luta, né? Ela não pode nem pensar em desistir, ela tem que estar ali firme, né? Nesse sentido. Tem outra questão que tocou lá e que é atual também ainda hoje, a questão da família e da carreira, né? A maternidade. Às vezes, muitas empresas têm a ideia de que a mulher, que a mãe, não vai conseguir ter uma carreira bem-sucedida. No filme ela não chegou a esse ponto, mas ela teve que escolher, né, entre o amor da vida dela e entre a carreira, porque ela já tinha experiência de mulheres que tinham uma carreira e que casaram e tiveram que abandonar, né? Essa é uma questão que eu acho bem assim importante e muito presente não só nas mulheres, eu acho que muito presente na fantasia, às vezes, das pessoas, né? Naquela época, vamos dizer assim,
a vida familiar e a vida profissional, ela era realmente muito cindida. Não podia ter os dois ao mesmo tempo. Ou era mãe e cuidava dos filhos, ou era uma profissional. Isso fica claro no momento em que ela é pedida em casamento. Ela diz para o pretendente, né? A esposa de Mengelberg, ela era uma cantora fantástica. E ele diz, mas o que tem a ver isso? Aí ela responde, ela não canta mais. Então, ou a vida profissional, ou a vida familiar. E é uma decisão muito dura para uma mulher que tinha esse sonho, que casar para ela, apesar, né, de naquele momento ela escolher a vida, né, de maestrina nesta carreira, era ter que abandonar o seu amor, a sua vida. Isso, de alguma forma, fica presente, não sei se só na fantasia, mas em diferentes momentos na vida da gente, né? É quando a gente começa a se dedicar para algumas coisas e diz, o que vai dar errado agora? É aquela fantasia de que se muita coisa vai estar dando certo, não pode, alguma coisa vai dar errado. Né? Como é que eu vou estar bem no casamento, no namoro, na minha vida profissional? Não, alguma coisa vai dar zebra. Eu acho que esses mundos cindidos a gente ainda tem, né? Nessa forma de o que vai acontecer, o que eu tenho que abandonar, o que eu tenho que abrir mão. E muitas vezes, vamos pensar assim, puxando isso para habilitação, as pessoas ficam muito assustadas do tipo, mas se eu dirigir, o que vai acontecer? Como se algo também, por esta conquista, por estar rompendo com muitos estereótipos, por estar rompendo com, né, muitos desafios na vida, o que de ruim vai acontecer? São fantasias, mas é uma parte das questões emocionais que aparecem de alguma forma. Né? Uma das formas que a gente pode pensar que aparece essa dificuldade também da mulher em assumir, digamos assim, esse lado de poder, sim, né, ir bem em diferentes esferas da vida dela, são as repetências na prova prática, em que nós fizemos um levantamento. Tu tens aí aqui? Sim, eu tenho aqui. A questão da prova prática, né? Então, nós pegamos dados de 2019, que são os mais recentes completos, né? Porque depois, em 2020, veio pandemia, enfim, e assim foi. E são dados que são bem impactantes, na verdade, né? Porque, segundo o Detran, então, em 2019, na prova de 4 rodas, que é a categoria B, a categoria de carro, somente 26,14% das mulheres que fizeram a prova prática de direção foram aprovadas. Né? Em se falando de homens, também é um resultado baixo, mas 49,91% dos homens foram aprovados. Em relação à prova de 2 rodas, que é a categoria A, 55% das mulheres foram aprovadas, aí já tem um número um pouco melhor, né? E dos homens, 78,28%. E aí, dá para a gente falar um pouquinho também da questão de números de habilitação. Né? Então, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.815.899 mulheres habilitadas. Homens, nós temos 3.326.080 homens. Então, isso são quase 2 homens para cada mulher habilitada. Né? E aí, se a gente for ver a nível de Brasil, temos 25,8 milhões de motoristas mulheres até março desse ano. Isso representa 35% das carteiras nacionais de habilitação. Então, é como a gente estava falando, né? Mesmo num cenário que já mudou bastante, como ainda é difícil a gente ver
mulheres se inserindo num mundo que a princípio era tão masculino, né? E que ainda existe essa questão que vem lá de trás, né? De que a mulher não tem capacidade para estar no volante. E o quanto às vezes fica um paradoxo assim, né? Porque ao mesmo tempo, quando a mulher se insere, ela também as pessoas se espantam muito. Olhem as reações das pessoas quando uma mulher foi motorista de caminhão, motorista de ônibus, piloto de avião. Como? Meu Deus, nossa! Então, parece que a gente tá anos atrás. Não, ainda gera espantos, ainda gera surpresas, né? E Mulheres ainda são muito assumirem poucas, né, Auri? pontos. Porque Sim, uma estatística da Confederação Nacional de Transportes mostra que em 2019, 0,05% dos caminhoneiros eram mulheres. Então, assim, é um número muito baixo ainda, e isso demonstra essa dificuldade de se inserir num mundo que é machista, né? E que ainda tem aquela coisa, mulher no volante, perigo constante, né? A dificuldade de poder aceitar que as mulheres têm essa capacidade também, né? Até porque os números nos mostram que quando a gente vai falar de acidentes, 80% das vítimas fatais são do sexo masculino. As mulheres se envolvem em muito menos acidentes. Isso demonstra que sim, elas têm capacidade, elas são mais prudentes ao volante, né? E só que ainda tem o estigma de que a mulher não dirige bem. eu acho que uma questão importante é que assim como, né, no maestro, a maestrina, o condutor ou a condutora de carro, a questão não é que um pode e o outro não pode, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ajudar a desconstruir. Ambos podem, com características peculiares, cada um com as suas características, cada um com os seus medos, porque não significa que os homens também não tenham medos, né? Mas é claro que agora a gente está olhando para a mulher, então nós temos que trabalhar a autoestima da mulher, nós temos que trabalhar para que ela possa acreditar que vale a pena ela ir em busca de algo que aparentemente, ou nem tão aparentemente, né, nas estatísticas, ainda os homens predominam, mas não precisa ser assim para sempre, né? Pode ter mudanças. E acho que assim, eu queria trazer para vocês também que essa dúvida sobre. Oi? Enilson, tu levantasse a mão? Oi, é que tá. Arruma a tua. O teu vídeo tá aparecendo só assim daqui para cima, por isso que eu quase não enxerguei. Baixa um pouquinho a tua tela para a gente enxergar. Eu não sei se tu gostaria de colocar alguma questão. Pode falar então. Eu não tô ouvindo. Acho que tem que. A Lúcia parece que também está levantando a mão. Agora a Lúcia. A Lúcia depois, ok. O Enilson depois da Lúcia. Enilson, a gente não está te escutando. Não. Não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Mas eu não estou conseguindo te ouvir, mas não parece que o teu microfone está desativado. Não dá para ouvir. É algo com fone, de repente. Talvez seja o fone. Bom, se tu quiseres escrever ali no chat ou depois tentar de novo. Tá? Depois tenta de novo. Tá? Ou se quiseres escrever, também tem como. Quem tinha aqui? Lúcia?
Ok. Não, eu queria só fazer uma observação sobre esses dados que vocês falaram, né? Que 80% do público masculino, e esse contraponto também que eu achei engraçado. Eu fiz uma observação aqui, que assim, fiz uma anotaçãozinha aqui, que a cultura, né? Que a cultura, que a gente tem um problema cultural mesmo, porque ao mesmo tempo que tem-se mais homens dirigindo e menos mulheres, é engraçado que as seguradoras, elas dão mais prêmios para as mulheres dirigirem mais, porque elas vendem para o mercado que a mulher é mais cuidadosa, que a mulher ela dirige melhor, que ela é mais prudente. Então, assim, tem uma conscientização, desculpa, que a mulher ela é mais conscienciosa, mas ao mesmo tempo a mulher ela tem essa resistência em participar mais dessa atividade que seria dirigir, né? Então, assim, é engraçado isso, que ela não se sente assim, ela não tem essa autoestima trabalhada, ela não se sente validada em se segurar, em se ser detentora dessa, enfim, de ser condutora, parece assim, da vida dela, como uma motorista, né? Assim, ser plena, assim, isso chama atenção, assim. Nesse sentido, eu acho que eu queria trazer isso, que me chamou bastante atenção. Uhum. Acho que sim, Lúcia, eu acho que né, é um apontamento bem pertinente. E quanto a isso, eu também tinha escrito aqui que essas exposições, né, vamos colocar assim, né, a gente desbravar, vamos pensar que a Antônia está desbravando, né, ela estava desbravando ser maestrina. Mesmo em 2021, qualquer mulher que vai fazer algo, ela também está desbravando, seja o seu mundo, seja os seus medos, ela está de alguma forma rompendo barreiras. E já vai, Cauana. E aí muitas vezes aparecem as dúvidas, em que a mulher também duvida de si mesma, né? Então, vamos resgatar o filme, assim, quando a Antônia vai para sua regência, em que está todo mundo esperando, ela fica com medo, ela vai lá, deita, fica mal, fica deprimida, não vou fazer, não vou enfrentar, ou seja, se esquiva de uma situação. E isso é muito comum em todos nós, né? E é muito comum também na questão da habilitação, que uma das primeiras reações é essa, é adiar o dia da prova, é dizer que não está preparada, é dizer que não vai. E aí vai, né? Como que a gente brinca, assim, empurrando com a barriga. Não vou hoje, não estou preparada. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres na direção, elas têm um senso de exigência muito grande. Então, é muito difícil a mulher dizer que ela está pronta. Isso é da característica da mulher. Não estou pronta ainda, eu preciso mais. E aí ela acaba adiando. Então, isso que a gente identificou de, bom, eu não tô me sentindo pronta, mas eu vou ter que enfrentar, isso é o que nós temos que ajudar também as pessoas. A gente nunca vai estar pronta completamente. A gente vai treinar, fazer, mas vamos lá. E aí depois a gente vai ver, né, o resultado disso tudo. E tem uma fala muito que eu cheguei a anotar aqui, que eu gostaria de trazer para vocês. Que nesses momentos de enfrentamento, nesses momentos da prova prática, que a prova prática é, digamos assim, a cereja do bolo, como eu brinco, tá? É um momento muito difícil, em que tem muita tensão, em que os aspectos emocionais vêm à tona com grande intensidade, porque, entre aspas, é a hora que está muito perto de chegar na habilitação. Aí,
a Antônia tá lá deitada, chega lá o maestro e diz assim: você é uma garotinha de novo? Pronta para fugir e se esconder debaixo da saia da sua mãe? Aí ela disse assim: ninguém espera por mim. E daí ele diz: esse é o seu grande dia. E daí ela fala: de ser vaiada. E ele: ou aplaudida. Ou seja, o que eu quero mostrar? Assim, que tem os dois lados, e muitas vezes as pessoas também colocam na prova prática toda uma expectativa ou de ser vaiada ou de ser aplaudida. Mas, na verdade, é um momento em que a pessoa vai se experimentar a partir de toda a habilidade, de todo o treinamento, de todo o esforço. E aí, depois, ela disse: tudo que eu vejo é um abismo. E aí ele diz: isso sempre estará lá, mesmo quando se é bem-sucedido. Eu vou cair. Isso faz parte do jogo. Você só precisa aprender a jogar. Eu acho que esse exemplo, a gente poderia conversar muito sobre isso, mas é algo do tipo das expectativas, dos ideais que geralmente se coloca a respeito disso, né? O ideal de ter uma habilitação, como se isso fosse também um critério de aprovação ou desaprovação numa sociedade, de valorização ou desvalorização da pessoa enquanto si mesma. Então, tem muitas questões envolvidas, assim, né? Que seria, depois a gente pode conversar um pouco mais. Mas me entusiasmei aqui. Cauana, o que tu ia dizer? Gurias, eu queria dizer primeiro que eu tô adorando essa discussão. Não esperava que o filme fosse trazer, assim, logo de início, tanta reflexão, justamente no tema, né, da habilitação. E hoje eu vivo numa cidade no interior que a gente vê, assim, eu percebi, logo que eu cheguei, quanto uma habilitação faz a diferença em termos de liberdade. E o quanto a mulher é privada aqui, porque como é longe, não tem habilitação aqui, é 45 quilômetros para poder ir, para poder sair da cidade para ir fazer a habilitação. Então a gente tem que fazer o quê? Pedir favor, geralmente para um homem, para poder levar, para poder dar carona, para poder sair da cidade. Então, como a habilitação para a mulher também é uma ferramenta de liberdade, porque ela pode tomar a direção do rumo que ela quiser, para onde ela quiser, e sem querer romantizar essa sobrecarga da mulher, né, na nossa sociedade, como isso também possibilitou o cuidado com os filhos, o trabalho, porque facilita o tempo da mulher. Então, é uma ferramenta de independência, de liberdade, e um passo muito, muito importante, porque dificulta tanto a mulher conseguir dar conta das coisas que ela tem que dar num dia, a habilitação, que isso prenderia a mulher no ambiente de casa, muitas vezes, porque ela não, talvez, daí ia cair naquele estigma que a gente sente que não dá conta, tu não dá conta de trabalhar e cuidar do teu filho. Como é que tu vai fazer tudo isso no espaço de tempo que tu tem? E o carro com habilitação possibilita isso. Mas com certeza a gente tem, né, internalizado de que a gente não vai conseguir, de que a gente fica prestando atenção em muitas coisas, de que a gente não vai conseguir passar de primeira, tu vai ter que fazer vários investimentos. E isso faz a gente desacreditar muitas vezes no nosso potencial. E a minha mãe, ela tem já 50 e tantos anos, pegou muito ônibus, passou muita dificuldade e até hoje ela não tem confiança para fazer uma habilitação, porque ela acha que vai rodar muitas vezes, ela acha que vai chegar na prova prática, ela vai atropelar todo mundo, que ela não vai conseguir. Então, como poderia ter facilitado para ela e para muitas mulheres ainda também nessa questão de liberdade, nessa questão de poder ser a gestora da tua direção mesmo, tu poder direcionar a tua vida, pegar um carro, sair a hora que tu quer, sair de uma situação às vezes que tu não é bem cuidada, muitas vezes, né? Às vezes a mulher sofre violência. Imagina numa cidade onde eu moro, se a mulher tiver que sair, ela vai ter que
pedir ajuda numa cidade machista, que muitas vezes os homens também vão pedir autorização para o marido se pode levar. Então, é uma ferramenta de liberdade mesmo. Achei muito interessante a ligação com o filme nessa Tá, questão. Cauana, obrigada pela tua participação. Eu acho que esse ponto de liberdade, de expressão, de possibilidades, né, de aventura nesse mundo, digamos assim, né, de poder fazer o que se quer, né, obviamente com responsabilidades. Mas dentro disso também, eu acho que a gente está falando também da valorização da mulher. O Enilson, como não estava, como o microfone dele não ajudou ali, mas ele escreveu. Sou Enilson Prestes Rodrigues, de Porto Alegre, sou policial militar da Brigada Militar. Estou na Zona Sul de Porto Alegre, numa organização denominada do 1º Batalhão de Polícia Militar. Na organização tem muitas mulheres, sendo que a Brigada Militar domina com cerca de 28%, sendo que condutoras de viaturas abrange um leque enorme. Nós, em reuniões, realmente não podemos ter preconceito, pois temos mulheres a nível de comando, tem mulheres, inclusive, de ônibus nas categorias D e E. Na profissão que exerce nesses anos, as mulheres estão obtendo sempre seu espaço, seja na praça oficial e na função de comando geral. Eu acho que isso é algo, digamos assim, né, Nilson, que tu nos coloca, né, que a mulher conquista, a mulher está conquistando, e a gente tem que, obviamente, né, que bom que isso está acontecendo, né, que possamos essa liberdade ir angariando em diferentes momentos, em diferentes situações, em diferentes papéis. E que importante, né, que a Brigada Militar também é uma instituição que historicamente era basicamente masculina, né? Que bom que as mulheres estão conseguindo conquistar esse espaço, né? Muito já foi conquistado realmente, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Então, por isso que são importantes esses espaços para a gente discutir, para a gente poder pensar sobre isso, né? Pensar sobre essas questões, sobre como valorizar a questão da capacidade da mulher em poder se inserir na área em que ela quiser e que ela se sentir confortável, né? E deixa eu dar só uma contribuição, eu acho que a gente pode sossegar, principalmente aqui no Brasil, que 51% da população é feminina. Eu acho que a gente sossega, eu acho é lindo a gente ver o avanço, tanto que a gente está aqui, nós somos trabalhadoras, né, profissionais, mas a gente tem que sossegar quando tiver paridade, assim, quando tiver quase meio a meio. Quando tiver quase meio a meio, eu vou ficar bem contente, daí a discussão vai ser outra. E, Cauana, falando do que tu disse sobre liberdade, por um lado é bem isso que tu falou, mas eu conheço a cidade que tu mora do interior, por outro também é isso que se tira. É isso que a mulher quer conquistar e é isso que se tira quando dirige mesmo. E fica no subjetivo, na fantasia, né? A gente está falando aqui, às vezes não é dito assim, tu é impedida de dirigir, mas são aquelas coisas que a gente fala, que a gente conversa até muito, olha, para viajar lá para a praia, só o homem pega a autoestrada, né? O marido. Ou assim, são essas coisas que são colocadas no dia a dia, que às vezes deixam a gente insegura. Não é uma coisa, às vezes, tão clara, tão nítida, né? Daí que a gente está falando, a gente está conversando para se desmanchar. É óbvio que nem todos os homens, graças a Deus, não são assim, a gente está junto, né? Mas a discussão tem que ser, como é que é? Tem que botar em pauta, porque tem que ter mais mulher também, assim, meio a meio. Eu acho que é um número ideal. Eu não sei, Jane, se tem que ser meio a meio. Eu acho que tem que ter as possibilidades de. Porque possibilidades é verdade. Meio a meio. Pode ser que não seja, pode ser que, né? Eu acho que o que nós estávamos falando antes era a questão do desejo, da vontade. Eu acho que a Antônia, ela tem um exemplo vivo de motivação, né? Motivada, a pessoa vai... Como é que é? Se a montanha não vai... Como é que é aquela da montanha, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. A motivação faz isso.
Só que nem todos temos essa motivação e essa garra presente como no filme. Então é isso que a gente também, né? precisa desarmar para que as pessoas consigam ir abrindo seus caminhos de diferentes formas. Tá? Agora, eu queria brincar um pouco com o próprio nome, sinfonia. Será que no trânsito nós não vivemos uma sinfonia? Será que nós não podemos pensar que as vias no trânsito, cada veículo no trânsito, cada personagem do trânsito, não seria um instrumento musical, né? Fazendo uma relação do maestro, algum de vocês disse, acho que foi a Cauana, né? Dizer de cada um conduzir, cada um. Será que nós não estamos numa eterna sinfonia no sentido de tentar que som, que melodia vai sair desse andar, né? Como que cada um se relaciona com o outro, de que forma a gente vai poder fazer do trânsito tanto uma, né, melodia agradável, quanto muitas vezes identificamos melodias trágicas. Então, da gente pensar no nosso, que cada um também pode ajudar a afinar essa orquestra, essa grande sinfonia que são os deslocamentos. Mas também queremos ouvir um pouco mais vocês, o que vocês pensaram, essas eram algumas ideias. Falando sobre a questão da sinfonia também é interessante, né? Como na orquestra, se um instrumento não entrava na hora certa, a orquestra saía do tom, né? E assim também é no trânsito. Se cada um não faz a sua parte, também sai fora do tom, né? E aí acontecem os desencontros no trânsito, né? Uhum. Então a gente pegou assim esse filme, né, da Antônia, uma sinfonia, para onde a gente vai levar as nossas motivações, né, a importância da gente estar atento para tudo que envolve. E isso também é na carteira de habilitação, né? Assim como a Antônia mostrou a motivação, assim como ela mostrou horas e horas de treino lá para conseguir fazer, né, para conseguir dominar, como é que é? Também tinha, né? Tem que dominar 100 homens, que dizia o outro maestro. Assim como ela usou isso, de que forma cada um também vai utilizar a sua motivação e a sua habilidade, né? A gente não pode esquecer que na habilitação existe sim uma habilidade, existe sim questões objetivas ali de manejo do veículo para fazer, e que isso também leva um treino, necessita de um treino, mas não é só isso, né? Então a gente identifica que nas questões emocionais também interferem muito nesse manejo. Não é só um manejo técnico. Ao lado disso, tem todo um manejo das suas próprias emoções e muitas das coisas que a gente falou aqui, que estão ali junto e que dali a pouco se expressam de alguma forma. Importante também, né, da questão que, claro, ali ela enfrentou muitos obstáculos, alguns muito pesados, mas que em tudo em que a gente se determina a fazer na vida, vão ter obstáculos. Né? E a importância de manter o foco, de manter a persistência, de buscar atrás, né? De correr atrás dos objetivos, porque sempre vão ter barreiras. Né? E se a gente desistir no primeiro obstáculo, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Nem na habilitação, muitas vezes, a Auri estava falando antes, hoje não posso, não estou preparada, mas muitas vezes a mulher dá umas desculpas, né? Hoje eu tenho que levar meu filho para a escola, hoje eu tenho que, né, questões domésticas para justificar, para se sabotar e acabar não indo em frente, né,
como uma forma de justificar a sua desistência também, né? Bom, passou muito rápido. Alguém gostaria? O Enilson trouxe, a Jane até agradeceu aqui as informações, né? Com relação das operações da Brigada Militar, que identificam que a mulher dirige, né, com muita segurança. O Enilson colocou: noto no trânsito, quando estou conduzindo uma viatura, mulheres também conduzem bem, sendo excelentes motoristas, sabendo do manejo de suas emoções, ou seja, o trânsito é um meio de um estresse, mas sabem vencer as etapas. Tem uma capitã que é comandante, eu sou tenente. Bom, eu acho que aí, né, obrigada, Enilson, por, né, colocar de uma área, né, que é da Polícia Militar, da área militar, que também era praticamente, né, de homens, e colocasse de uma forma, né, que temos mulheres e atuantes e desenvolvendo também o seu papel. Alguém gostaria? Eu queria só tirar a foto rapidinho antes, que a gente tem esse desafio agora, que é os minutos acabando do Meet. Vamos, vocês aceitam? Eu vou tirar um print. Se vocês quiserem sorrir, eu agradeço. 1, 2, 3. Vamos lá. Foi, acho que foi. Foi? Confere aí. Se deu. Alguém gostaria? Eu não sei quantos minutinhos a gente tem ainda. Deixa eu aproveitar e divulgar. Nós vamos ter mês que vem mais um Cine Debate. A gente vai fazer mensalmente. O próximo Cine Debate vai ser aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que será uma alusão à Semana Nacional do Trânsito, né, aos incidentes que ocorrem, que a gente agora não chama mais de acidente, né? Então a gente chama de incidente, porque acidente leva a uma ideia de azar, então incidente leva a uma ideia de corresponsabilidade com a situação. Então a gente vai fazer dia 27 de setembro, já estão todos convidados, enviaremos um e-mail lembrando e fazendo o convite, e eu não sei quantos minutinhos ainda a gente tem, passou muito rápido, em 5 minutos. Alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Obrigada, Nilson. Alguém gostaria de colocar? Eu quero agradecer, né, mais uma vez a participação, participei do primeiro e tem sido muito proveitoso, né, de muito aprendizado poder estar participando. Agradeço aí a oportunidade. Que bom, Tatiana. Mais alguém gostaria de trazer alguma questão também que nós não abordamos, obviamente, ou que vocês pensaram? Obrigada, Nilson, que bom. Vamos enviar para todo mundo. Queria só agradecer mesmo, dizer que eu já fiquei com esse próximo filme já pensando como que vão relacionar, já fiquei aqui pensando, porque eu não consigo agora, não vem nada na cabeça, mas gostei, me surpreenderam com esse filme, eu acho que vai ser tão bom quanto na próxima, e também as contribuições do colega, muito legal essa perspectiva também do trabalho dele, que é outro, também a gente tem um olhar, né, de bastante homens, e também é muito legal ver e ver o olhar dele, né, também da participação das mulheres como colegas. Muito legal. Parabéns para as colegas que participaram. Desculpa te interromper, Cauana. Como é importante esse olhar masculino também estar mudando, né? Porque não era o olhar que a gente tinha antigamente para as mulheres e para as figuras de autoridade de mulheres, né? Voltando um pouquinho no filme, lá eles falam justamente isso, uma mulher comandando 100 homens, nem pensar, né? Então, como é importante que esse olhar masculino também está mudando junto com essa luta por uma ascensão das mulheres também, né? No mercado de trabalho, na sociedade, enfim, em todos os campos. Ainda temos 2 minutos, pelo menos. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Eu acho que é bom só lembrar também do certificado, que eu vou enviar o certificado da participação, a gente vai enviar.
no formulário de avaliação também, juntinho. Por favor, preencham o formulário de avaliação, é mais, né, para que vocês possam também sugerir filmes e pensar em né, algum filme que vocês também queiram discutir, pensar, estamos abertos. Aqui eu tenho que agradecer, então, também a toda a equipe do Andbem, os estagiários presentes, né, a Diane, a Jane, a Ana Cláudia e o Vitor, que também participaram, ajudaram a que vocês estivessem todos aqui, mandaram os bilhetinhos. A gente formou um grupo do Cine Debate, agora a gente foi mais só para facilitar o envio do link, tá, pessoal? Agora a gente vai desfazer, então, para que também vocês não se sintam, né, com mais um grupo do WhatsApp tendo que dar conta. Então, realmente, ele teve só esse objetivo. Mais alguma questão? O que vocês pensaram? Temos um minutinho, então. Eu acho que é encerrar, agradecer a participação de vocês, dizer que realmente foi algumas das coisas que a gente pensou e que, assistindo de novo o filme, possivelmente que isso só sirva para dar um start, para a gente poder, né, ir abrindo a nossa mente sobre, nesse filme experienciado pela questão da mulher, como também pela questão da habilitação em si, do conduzir, do dirigir. Agradecemos a todos, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, pessoal.